Hora do grande debate. Aqui no Expresso CNN é isso, aqui é intenso. E o nosso objetivo com o grande debate sempre é apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa então a sua opinião. Em seu voto hoje pela continuidade do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes disse que incitar estupro de filhas de ministros da corte não é o mesmo que exercer a liberdade de expressão. A afirmação, segundo Moraes, foi postada por uma advogada do Rio Grande do Sul. Como você viu aqui no Expresso, outros ministros votaram na mesma linha. O tema de hoje é: qual o limite para a liberdade de expressão? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos então com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Vamos lá, Mona. Bom, qual o limite para a liberdade de expressão? Esse pode ser um debate jurídico, mas ele também pode ser um pouco filosófico, né? Eu proponho que a gente comece examinando aí o tema à luz do direito brasileiro, né? Que oferece uma proteção bem tímida às opiniões, às críticas e às manifestações de pensamento aí em geral. Então, vamos imaginar a liberdade de expressão como um rio caudaloso aí, e visualizar as margens que restringem esse fluxo de ideias. Então, de um lado do rio, existe a margem legal. Então, é a legislação sobre ameaças, né, crimes contra a honra, discurso de ódio, etc. E do outro lado desse rio, né, desse rio de ideias, existe uma margem ilegal, que são os abusos de autoridade que estabelecem o quê? A censura. Então, até por definição, liberdade de expressão é um valor liberal, um valor prestigiado pelos conservadores. Do outro lado, você tem comunistas e socialistas que são avessos a essa ideia, pois eles não toleram divergência política. E os progressistas, né, com a sua visão binária de mundo, que separa aí as pessoas entre opressores e oprimidos, usam a patrulha do politicamente correto para mudar a forma como nós nos comunicamos, restringir a forma como nós nos comunicamos. E justamente por saber que a esquerda vê com maus olhos uma liberdade de expressão mais ampla, né, que eu usei essa metáfora aí do rio das ideias. Porque, como disse o marxista Bertolt Brecht, né, do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. E essa é a ótica que eu quero propor ao espectador da CNN. Né, que margens violentas são essas que comprimem o livre pensar, o livre opinar e o livre manifestar? Né? Então, a gente pode começar com a Lei de Segurança Nacional, duramente criticada por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Na verdade, a elite engravatada, né, contratada pelos grandes criminosos do colarinho branco, chamava essa lei de entulho autoritário. Isso até outro dia, né? Porque agora essa legislação está sendo utilizada para enquadrar apoiadores do presidente da República que são críticos ao STF e ao Congresso. Aliás, nada como um dia após o outro para ver quem defende ideias e quem só defende pessoas. Bom, no Código Penal, a difamação e a calúnia ela já tem penas aí pré-estabelecidas, mas o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, ele estipula uma pena muito maior para quem calunia ou difama as maiores autoridades da República. Então, fica a pergunta, por acaso eles são melhores que nós? São mais honrados? Sei lá, são mais sensíveis a ofensas? Não. Isso é só mais um sinal da cultura do privilégio, que separa o cidadão comum das elites de Brasília. E já que a gente está falando, né, da diferença entre eleitores e eleitos, faz sentido processar e prender alguém que ofende a honra de um deputado ou senador, sendo que esses mesmos políticos, por sua vez, podem falar o que bem entendem em razão da sua imunidade parlamentar? Mas essa legislação elitista e desigual é o menor dos problemas. De novo, parafraseando Brecht, a margem que comprime violentamente o rio da liberdade de expressão é a censura, especialmente a censura estatal. Antes praticada pelo Poder Executivo durante o regime militar, agora ela é praticada pelo Supremo Tribunal Federal em plena democracia.
Então, vamos à situação mais emblemática. Uma revista publica uma matéria reproduzindo o conteúdo de um processo judicial. A reportagem faz referência a um e-mail de uma construtora essa que possui um departamento todo dedicado ao pagamento de propinas a políticos e partidos associados ao lulopetismo. Nesse e-mail, há menção ao amigo do meu pai. Então, o pai seria um empreiteiro corrupto, o amigo, um ex-presidente corrupto e o amigo do amigo, o presidente do STF, supostamente. Então, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, essa matéria foi retirada do ar, num ato covarde de censura e intimidação à imprensa, o que viola flagrantemente a Constituição Nacional. E esse mesmo ministro, atuando nesse mesmo inquérito, que é ilegal desde a sua origem, chegou até a determinar o bloqueio de contas em redes sociais. A liberdade de expressão, como qualquer garantia fundamental, claramente não é um direito absoluto, mas a lei brasileira privilegia os mais poderosos em detrimento do cidadão comum. E pior, ministros que deveriam ser guardas da Constituição e dos direitos humanos praticam censura impunemente. Ao longo do debate, eu pretendo defender a ampliação dos direitos de manifestação do pensamento, porque é óbvio que as margens aí do Rio das Ideias estão cada vez mais estreitas no Brasil por ação política de gente muito autoritária. Vamos então às suas primeiras considerações. Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. Eu tenho certeza que quando vocês ouviram a pergunta do debate de hoje, a primeira coisa que passou pela cabeça foi: lá vem o Augusto de novo, com aquela ladainha de que o limite da liberdade de expressão é a lei. Pois é, espectadores, eu não tenho como começar essa minha fala inicial sem novamente voltar ao básico. O limite da liberdade de expressão é sim a lei. Para vocês terem uma ideia da solidez desse conceito, ele já estava previsto na Declaração de Direitos do Homem, especificamente em seu artigo 4º, e isso é um texto de 1789, que diz mais ou menos o seguinte: a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique o próximo. Em nosso país, a Constituição de 1988 conferiu à liberdade de expressão uma proteção constitucional. Ela foi afirmada pelo nosso poder constituinte originário, inclusive, como uma forma de garantir a democracia. A liberdade de expressão seria a liberdade que todo e qualquer cidadão tem de expressar suas opiniões, sejam elas quais forem, sobre qualquer assunto. Por outro lado, e essas palavras específicas são do ministro Celso de Mello, a Constituição da República não protege nem ampara opiniões, escritos ou palavras cuja exteriorização ou divulgação configure hipótese de ilícito penal, configure um crime. Esse tema movimenta históricas discussões em tribunais de todo o mundo. A Suprema Corte Americana tem uma vasta e interessantíssima jurisprudência sobre o conceito de liberdade de expressão. Em nosso país, o Supremo Tribunal Federal já se deparou por várias vezes com esse tema. Em um julgamento épico, ocorrido em 2003, o Supremo julgou o habeas corpus de um editor de livros do Rio Grande do Sul que publicava textos que negavam o Holocausto. Esse julgamento ficou conhecido como o caso Ellwanger. Esse senhor chegou a afirmar por mais de uma vez que as câmaras de gás eram uma grande invenção e que os campos de concentração serviam apenas para o trabalho forçado e não para o extermínio de judeus. Ellwanger foi denunciado e condenado pelo crime de racismo, mas foi recorrendo até ter um habeas corpus julgado pelo Supremo. Ele perdeu esse habeas corpus por 8-3. Os 3 votos que concediam o habeas corpus, 2 deles o fizeram por questões estritamente processuais, mas um deles, um voto, entendia que a conduta desse negacionista estava abarcada pela liberdade de expressão. Esse único voto dissidente foi do ministro Marco Aurélio de Mello. Ele fez a seguinte comparação, vejam só. Somente estaria configurado o crime de racismo se esse sujeito, ao invés de publicar um livro no qual ele expõe suas ideias sobre judeus e Alemanha na Segunda Guerra Mundial, ele tivesse distribuído panfletos na rua de Porto Alegre, por exemplo, com os dizeres: vamos matar os judeus, vamos expulsar os judeus do país, peguem armas e vamos exterminá-los. Segundo, então, o ministro Marco Aurélio, como o escritor se restringiu a escrever e difundir livros com a sua visão da história, estaria ele acobertada por uma espécie de liberdade de expressão.
Eu trouxe esse exemplo apenas para ilustrar e reforçar a minha afirmação de que o limite da liberdade de expressão sempre estará, de alguma forma, previsto em lei. Ainda que nesse julgamento específico eu discorde bastante da posição do ministro Marco Aurélio, o critério que diferenciou a liberdade de expressão e um crime foi justamente a existência de uma lei, a lei que prevê o crime de racismo. Hoje o STF deu continuidade ao julgamento que discute a legalidade do famoso inquérito das fake news. Até o momento, até hoje, os ministros decidiram de forma majoritária, unânime, segundo esse momento até agora, pela legalidade do inquérito. Duas falas me chamaram a atenção. A da ministra Carmen Lúcia, quando ela afirma que a liberdade de expressão não pode ser um biombo para a impunidade. E a outra fala foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que a democracia tem espaço para conservadores, para liberais e para progressistas. E a alternância de poder costuma fazer bem às instituições democráticas. Mas não há espaço para violência, para ameaças e para discurso de ódio. Para terminar, eu vou tentar aqui, de forma bem ilustrativa, resumir a minha fala. Você, espectador, pode chegar numa rede social e escrever o seguinte, vamos lá. O homem que eu mais odeio no mundo é o ministro Alexandre de Moraes. Eu chego a espumar de raiva quando ele fala. Para ser bem sincero, se ele fosse amanhã atropelado por acidente na Avenida Paulista, eu comemoraria. Isso ainda é liberdade de expressão. Já dizer a seguinte frase, ainda que no covarde conforto de um teclado de computador, mas dizer a seguinte frase, que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo. Isso é crime. Ficou claro? E vejam só, o absurdo é que essa fala foi feita por uma advogada. Ah, mas Augusto, esse negócio de Supremo está muito longe da minha realidade. Tudo bem, vamos lá. Sabe aquele seu vizinho palmeirense do prédio da frente? Toda vez que o Palmeiras faz um gol, isso acontece com bastante frequência, ele sai na janela para gritar e você tem uma raiva profunda dele. Você pode sair na janela e gritar, "Ô, seu porco, cala a boca, seu time não tem mundial", o que é uma mentira, mas você pode fazer isso. O que você não pode fazer é sair na mesma janela e falar, "Ô palmeirense, eu sei onde você mora, eu sei o que você faz, e se você abrir a boca mais uma vez, eu vou aí e sento a mão na sua cara." Agora ficou claro? Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, você não é palmeirense, não, né? Não, não sou palmeirense, mas eu acredito que o Palmeiras tem um Mundial, viu, doutor? Acho que temos aí um ponto pacífico no debate. Eu sou São Paulino. Bom, seguinte, já que você mencionou aí o inquérito das fake news, obviamente isso está aí no bojo do nosso debate, e mencionou, inclusive, né, a votação por hora unânime aí dos ministros no sentido da legalidade, eu faço aqui uma menção ao despacho do ministro Alexandre de Moraes quando foi justificar a censura, né, à revista Cruzoé e, por extensão, ao site O Antagonista. Ele disse o seguinte, trata-se de inquérito instaurado pela portaria número 69, de 14 de março de 2019, do excelentíssimo senhor ministro-presidente, nos termos do artigo 43 do regimento interno dessa corte. Quando a gente vai para a portaria que foi mencionada, ela diz o seguinte, o presidente do STF, no uso das suas atribuições, considerando a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal e de seus familiares, resolve, como resolvido já está, nos termos do artigo 43, instaurar inquérito criminal para apuração de fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. De novo, vou ler aqui para o espectador da CNN o que diz o artigo 43 do regimento do STF. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. O doutor Augusto fez uma excelente argumentação sobre o crime de ameaça em outro episódio aqui do nosso debate, falando que o momento determinante aí, o local o local do momento em que a pessoa toma ciência da ameaça, quando se consuma o crime. Ocorre que, como eu li aqui, a ameaça é só um dos vários crimes, né, ou dos possíveis crimes que são objeto desse inquérito. Portanto, assim, é uma extrapolação muito grande falar que isso ocorre nas dependências do STF, especialmente se a gente fizer aí uma remissão ao caso da censura da revista Cruzoé.
né? Ela foi o quê? Uma publicação da imprensa nacional, certo? Com base, inclusive, num documento oficial, né? Constante em investigação e em processo judicial. Portanto, o que a gente vê é uma grande extrapolação. Isso foi nas dependências do STF e quando você lê o despacho do ministro, ele fala, não, isso aqui é claramente uma notícia fraudulenta. Não era. Estava simplesmente reportando para a audiência desse site, dessa revista, a realidade de um processo judicial. Eu concordo com o doutor Augusto, obviamente, que o limite da liberdade de expressão ele é dado sim pela lei, mas eu alertei o espectador em outro sentido, né, que são os limites ilegais à liberdade de expressão. Eu falei da censura estatal, a gente tem também o caso de censura praticada por grandes corporações, especialmente as plataformas de mídias sociais. Né? A gente tem aí empresas internacionais que se acham no direito de excluir até publicações da presidência da República, sendo que há aí vários mecanismos no Estado Democrático de Direito para fazer o controle de qualquer conteúdo a posteriori. E o que eu queria propor aqui, e também, obviamente, denunciei o arbítrio, né? O arbítrio da cúpula do judiciário, o arbítrio autoritário da cúpula do judiciário ao praticar esse tipo de censura. Então, o que eu queria propor aqui, na verdade, e eu já aventei essa ideia aqui para o espectador da CNN, é justamente a descriminalização da injúria e da difamação contra agentes do Estado, ou seja, políticos, deputados, senadores, ministros, o próprio presidente da República. E eu já vi que eu me alonguei um pouquinho, depois eu complemento melhor essa ideia, porque eu acho que é um debate interessante. Tá, deixa eu só começar, Caio, pela questão da OAB, que você por algumas vezes mencionou a OAB, inclusive Ricardo Toledo, que é nosso atual vice-presidente da seccional aqui de São Paulo, que escreveu um texto criticando a Lei de Segurança Nacional. Eu não vi ele, neste momento, elogiando ou a Lei de Segurança Nacional ou a existência desse inquérito. O que eu vi a OAB fazer foi entrar com habeas corpus em favor dos investigados desse inquérito que não conseguiam acesso. Então, a OAB sempre na vanguarda do direito das garantias fundamentais. Então, a OAB não está silente, muito pelo contrário. A OAB, a instituição, entrou com um habeas corpus no Supremo para garantir acesso dos investigados neste inquérito das fake news ao que foi produzido ali. Então, essa crítica à OAB, neste ponto, ela não é cabível. Com relação à revista Cruzoé, eu já mencionei aqui, volto a mencionar, que essa inicial censura que foi feita, ela foi revista e hoje em dia, na verdade, pouco tempo após essa determinação de retirada do ar dessa matéria, essa decisão foi revista e essa matéria hoje em dia não está, de alguma forma, censurada. Com relação à sua proposta, Caio, de que injúria e difamação não estejam aí abarcados e não possam ter como sujeito passivo parlamentares, etc., eu posso até discutir, eu não vejo, não sei se eu concordo, mas é uma construção interessante, mas eu concordo com você quando você afirma que não faz sentido nenhum prender alguém por crime contra a honra. Eu concordo plenamente, eu acho que crime contra a honra é um crime que não deve ser passível de prisão. Eu tenho uma visão bastante restrita sobre crimes em que efetivamente a prisão é necessária e eu acredito que o crime contra a honra não seja um deles. Só que volto a dizer, o que nós estamos tratando nos inquéritos em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal é muito mais léguas do que simplesmente o crime contra a honra. Hoje, em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes, além de ler essa ameaça feita, uma ameaça extremamente dura, de estuprar filhos de ministros, ele leu algumas outras mensagens recebidas pelo tribunal e vejam só a gravidade, espectadores. Não foge apenas da liberdade de expressão, foge muito de qualquer crime contra a honra. Vejam esta ameaça recebida pelo Supremo. Já temos em poder armas e munições de grosso calibre. Esconda seus filhos e parentes bem escondidos na Europa, porque aqui você não vai ter onde se esconder. O inferno e a revolta vai cair sobre a sua cabeça. Ah, Augusto, mas isso é só apenas uma pessoa atrás do computador falando uma besteira. Não, senhores, há uma informação que para mim foi uma enorme novidade, uma triste novidade, de que o GAECO, para quem não conhece, GAECO é um grupo especializado do Ministério Público de São Paulo, um grupo bastante experiente, com promotores muito experientes e respeitados aqui de São Paulo. O GAECO, numa outra investigação, fazendo um monitoramento de redes sociais, especialmente da Deep Web, encontrou mensagens que já reportou ao Supremo, estou falando isso porque o ministro falou hoje, e olha o teor das mensagens. Eles encontraram Ministério Público de São Paulo, não é Polícia Federal, não é Supremo, não é político de oposição, não é ninguém, Ministério Público de São Paulo, encontrou
encontrou um detalhado plano de atentado contra um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse plano continha horário de viagens, voos, a rotina que o ministro fazia entre Brasília e São Paulo e locais onde o ministro ia. Gente, isso aqui não é fake news, isso aqui não é crime contra a honra, isso aqui é um plano para fazer alguma coisa, um atentado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não existe a menor possibilidade da gente enquadrar isso em liberdade de expressão, a menor possibilidade, isso é um crime gravíssimo. Assim como dizer no conforto e na covardia do seu computador que vai estuprar a filha de alguém. Isso não pode ficar impune. A ministra Carmen Lúcia falou muito bem, a liberdade de expressão não pode ser um biombo para a impunidade. Esses crimes precisam ser investigados e investigados com dureza e com rapidez. É gravíssima essa fala. Vamos só pontuar algumas coisas. O fato da decisão, né, de censura do ministro Alexandre de Moraes ter sido reformada e suspensa não afasta o abuso de autoridade uma vez praticado. Né? A gente não consegue retirar os atos, muito menos um ato desse, né? Usa a mão do Estado, a mão pesada do Estado, né, para cercear liberdade de manifestação de pensamento. Isso é um verdadeiro absurdo. E eu também fico muito curioso de saber o que a matéria da revista Cruzoé, do site O Antagonista, tem a ver com essas ameaças terríveis que você leu para nós aqui, doutor Augusto. E como que isso pode estar e constar do mesmo inquérito. Não é? Então, essa é a crítica que se faz. Ninguém aqui está argumentando a favor da liberdade de expressão para ameaçar. Né? Isso não vale nem vai nos países aí de tradição anglo-saxã que tem vamos dizer assim, uma tutela muito maior, né, da liberdade de expressão. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando dos limites da liberdade de expressão e é ponto pacífico que a ameaça ela restringe essa liberdade. Isso daí não é o que a gente está discutindo. A gente está falando dos pontos onde há divergência, que é censura de matérias, esse tipo de coisa. Mas, de novo, sobre descriminalizar a injúria, né, e também a difamação no caso dos agentes do Estado. Por quê? Porque o Estado ele detém o monopólio da força, né, e é perfeitamente plausível, né, deixar o agente do Estado, aquele que se oferece a cargo público, sujeito a uma amplitude maior de crítica pública, isso no debate público. Né? Vamos lembrar, a injúria é uma ofensa à honra pessoal. Né? Quando você fala em difamação, você já está falando numa ofensa por uma atribuição de um fato danoso à reputação de alguém. Certo? Então, a visão que as outras pessoas têm de você. Lógico, não há que se falar em calúnia, até porque você estaria imputando aí um crime a essa pessoa. Né, publicamente. Isso daí realmente tem que continuar sendo crime. Eu, particularmente, não vejo grandes problemas em cercear a liberdade de quem reiteradamente ofende a honra das pessoas, até porque honra e reputação são bens jurídicos muito valorosos, né? Mas o importante é o seguinte, eu acho que o cidadão comum, ele deve sim ter o direito de injuriar, inclusive de difamar o agente público, né? O agente estatal, né? Então estou falando do ministro do STF, mas também os ministros do governo, o presidente, deputados, senadores, sem constrangê-los socialmente, né, óbvio, né, e respondendo no âmbito civil no caso de excessos. E outra coisa, também como nos Estados Unidos, isso deve ser permitido só no debate público. Então, por exemplo, na rede social ou numa manifestação, esse tipo de coisa, não em ambientes privados para constranger socialmente, vamos dizer assim, a vítima dessas críticas. Vamos então para os argumentos finais. Começamos com você, Augusto, por favor. Vamos. A gente já citou algumas vezes aqui, tanto o artigo do Regimento Interno do Supremo quanto a portaria que deu início ao inquérito. A portaria está aqui, eu fiz questão de trazer a portaria assinada bonitinha. Eu vou ler só um pedacinho dela, que de fato, Caio, posso concordar com você que ela abarca crimes demais, porque ela fala aqui, considerando a existência de notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos, etc., instaura aí o inquérito perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, por que esse inquérito foi instaurado dessa forma? Por uma postura absolutamente inerte da Procuradoria-Geral da República à época. O Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão em razão da inércia do Ministério Público, que seria, em tese, o órgão aonde essa investigação deveria começar. Então, fazendo uso do regimento, que hoje, pelo menos
8 ministros do Supremo entenderam ser absolutamente legal a utilização desse regimento, esse inquérito foi instaurado. Inquérito que hoje é acompanhado para e passo pelo Ministério Público. Portanto, a gente vai voltar à discussão desse tema. Esse inquérito é legal, investiga crimes gravíssimos e que hoje, com o voto do ministro Alexandre de Moraes e com as informações que ele trouxe, se transformam em mais graves ainda do que eu imaginava. O Ministério Público, aí na figura da Procuradoria-Geral da República, ele não foi inerte, pelo contrário. Né? Ao dar o seu parecer sobre o inquérito, ele arquivou o inquérito por flagrante ilegalidade. Então, não teve inércia nenhuma. Então, à época, como também é agora o novo entendimento, né, do atual PGR, há uma série de ilegalidades e vícios de origem. Né? E, de novo, voltando para essa questão da diferença que existe no tratamento da liberdade de expressão para as grandes autoridades da República e para o cidadão comum. Né? O Estado, né, por ser monopolista por excelência, ele não tem competição de forças. Né? Então, ele não tem competição nas suas atribuições, certo? Então, a liberdade de expressão, ela é uma proteção, né, do indivíduo contra o Estado, para que o indivíduo não seja silenciado, justamente por essas forças que muitas vezes são irrecorríveis, como decisões, investigações do STF. Né? A quem recorrer, né, numa ditadura do Poder Judiciário? Então, eu acho muito importante a gente não abrir mão aí das liberdades, não é porque isso não está afetando a gente agora. Que bom que a OAB não está tão silente quanto apareceu pelo noticiário, doutor. Obrigada, Augusto. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Obrigada, Caio. Boa Obrigado, noite, até amanhã.